Matheus! 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 O Centro Esportivo Alagoano vence o Muricy fora de casa e encaminha sua classificação para a segunda fase do Campeonato Alagoano. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Tá no ar mais um pós-jogo, então solta a vinheta aí, vamos embora. Fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes da gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Vamos junto falar desse jogo entre CSA e Muricy, tá? Um jogo em que tiveram algumas situações interessantes já da escalação. O técnico Itamar Schurrer, ele fez mudanças no time, a gente falou aqui, né? E o meu comentário sempre foi em cima do se o CSA puder ir com força máxima, que vá. Mas a gente não tem acesso aos exames, aos testes. E aí o Itamar Schurrer, e aqui a gente tem que parabenizar a comunicação dele, né? Porque ele não era obrigado a falar isso, mas ele à beira do gramado, ele já explicou que ele foi forçado a fazer as alterações, né? Por ordem do departamento médico. Então não foi escolha dele, não, vamos poupar aqui e segurar para o clássico. É o departamento médico que chega e diz, ó, esse cara aqui ele vai estourar. Ele pode vir a ter uma lesão. Então aí não tem o que o técnico fazer. Então aqui não cabe eu chegar e questionar algo. É o que foi passado pelo técnico, né? E falou que o departamento médico vetou a vinda dos jogadores. Então o CSA foi sem o Ciel, sem o Dudu, sem o Ronaldo e sem o Ryan. Fora o Marlon, que, como a gente já falou, era praticamente impossível dele ir contra o Muricy, mesmo que os exames não tenham detectado uma lesão, ele muito dificilmente estaria à disposição contra o Muricy. Mas aqui a gente também vai falar do Lucão, tá? Que entrou, e eu acho que entrou muito bem. Ele acabou suprir as expectativas, né? Tinha expectativa dele vir para brigar por titularidade, e eu acho que pelo que ele mostrou nesse jogo, eu acho que ele mostrou um bom cartão de visitas. E poupando ou sendo vetado, terminou que deu certo, né? O CSA conseguiu aí com o time misto, né? Pode-se dizer assim. O CSA conseguiu ainda assim sair com a vitória, e o CRB, que até onde eu tô gravando esse vídeo aqui estava empatando com o Cruzeiro, mas o primeiro tempo foi com 4 meninos da base, né? O Barroca lá tá girando o elenco, né? Então, também tem essas situações assim visando o clássico. Mas aqui, pensando em Campeonato Alagoano, a estratégia do CSA como um todo, né, do clube em si, deu certo. Mas o Itamar, apesar de ter mudado as peças, ele manteve o sistema, né? Ele manteve ali o 4-3-3. E um ponto que chamou a atenção, porque o CSA teve muito a bola na primeira etapa, né? O CSA teve a bola, mas ali no último terço não conseguia transformar isso em chances de gol. A gente vê que os lances mais perigosos ali, principalmente no início do jogo, foram de chutes de fora da área, né? O Samuel, ele pegava, como a bola não chegava ali à feição para ele poder finalizar dentro da área, que é o habitat do centroavante, né? Ele de fora da área, quando ele recebia, ele já girava para tentar bater, né? E não teve esse sucesso. Mas me chamou a atenção o tanto que os zagueiros do CSA saltam, sobem para caçar, né, em determinados momentos. E não é só essa dupla de zaga, tá? O Ryan e o Marlon também já tinham feito em todos os jogos que o CSA fez. Eles sobem bastante, tá? Inclusive até passando às vezes ali da linha do meio-campo. Paulo, isso é ruim? Depende, tem que ver quem é que tá cobrindo essas subidas dele, né? É para eles subirem para caçar, talvez fique um espaço ali atrás. E se você encontrar um time que tenha passes rápidos, ali você pode acabar gerando uma situação de gol ali contra você. Então é só para ficar de olho, mas é algo que é rotineiro, tá? No CSA não foi dessa dupla de zaga não. Aqui foi só para mostrar que entra zaga, sai zaga, né? E o CSA continua com esse mesmo padrão. Gostei do primeiro tempo do Matheus Souza. Ele tava interceptando muita bola, né? Partida, jogadas de velocidade. Só um ponto, e aqui eu tô citando o Matheus Souza porque ele é sim o titular. É que ali no último terço, acho que a tomada de decisão dele ainda é precipitada, errada. Quando eu acho que ele pode soltar essa bola, ele dá uma segurada, ele prende, ele tenta trazer pra dentro, e aí acaba perdendo, acaba tendo que dar um toque a mais, né? Acaba perdendo essa bola. Então, só pra citar o Matheus Souza, porque ele é um titular, é um jogador que eu gosto, ele é rápido, mas ele ainda
peca nesse sentido, é só pra ficar de olho, né, nessas situações. E tem a questão do pênalti. Aqui eu mostrando pra vocês, né, como veio o CSA, tá com o Welleson, Rian Santana, Lucão, Ramon, Kaique, no meio Kailan, Igor, Guilherme, Matheus Melo, Buba, Matheus Souza e Samuel. Então o sistema ele manteve, mas ele mudou ali as peças fisicamente, de novo, em um campo pesado, tá? É complicado jogar lá em Muricy por todas aquelas questões, acaba se tornando um jogo muito físico, e o CSA de novo se saiu muito bem, tá? Mesmo com as mudanças, aí se você perde um pouco em entrosamento, e eu não senti que teve tanto, tá? Mas você conseguiu ali a parte física, eu acho que o CSA conseguiu se manter muito bem, e defensivamente foi um jogo totalmente seguro do CSA, tá? O CSA não tomou sustos em momento nenhum. Mas é lógico que a gente vai ter que passar aqui o lance, né, do primeiro, que a jogada ela se torna polêmica até antes do pênalti, porque aqui eu vou dar uma opinião impopular, tá? Pelas imagens que eu vi, quem estava lá disse que marcaria o pênalti. Pelas imagens que eu vi, e eu tenho que me basear pelo que eu estou vendo, né? Eu não achei pênalti e não achei falta no Samuel. E se o árbitro ele marcou a falta no Samuel, aí ele deveria ter expulsado o jogador do Muricy, na minha interpretação, e eu vou colocar aqui pra vocês agora. Jogada do Kailan, acha ali as costas, e aí, normal, uma disputa de bola, e marcou a falta. Nessa falta, que de novo, eu não marcaria, né? E se fosse para ele marcar a falta para mim, teria que expulsar o jogador do Muricy. Isso foi dito até pelo próprio jogador do Muricy, tá? Na saída de campo, o capitão falou a mesma coisa. Ali o final, teve ali uma disputa de bola. Não achei, sinceramente, eu não achei que foi falta, tá? E aqui o lance do pênalti. Cobrança da falta. Também não achei que teve o toque, tá? O Emerson Júnior até postou nas redes sociais dele, né, no Stories, né, o lance em câmera lenta, com um zoom assim. Se bem que quando você coloca o zoom, aí você perde a qualidade da imagem, né? Mas, sinceramente, eu também não vi esse toque que dê pra você ter pênalti. Óbvio que ali na área você tem ali, os jogadores se tocam, mas não a ponto de você ter um lance de pênalti. Sinceramente, eu não marcaria, mas me diz aqui nos comentários o porquê que você marcaria, ou se você concorda comigo, tá? Se marcaria ou não o pênalti. O fato é, o CSA não tem nada a ver com isso. Matheus Melo fez ali o gol, que deu números finais à partida, porque no segundo tempo o CSA simplesmente ligou o modo de segurança, né? A partir dos 30 minutos ali, aí que as substituições foram nesse sentido mesmo. Ali você já tava com o Buba jogando centralizado, o Buba faz centroavante também, mas ele já estava jogando ali centralizado, né? Ele já tinha tirado o Samuel, que é o centroavante de ofício ali, é o reserva imediato do Ciel. E aqui só um parêntese, né? Mostrou que, de novo, eu acho que o Ciel ainda não, né? O Ciel é, de fato, o titular desse time e os reservas ainda não apresentaram futebol para conseguir incomodá-lo ali naquela posição. É por isso que a gente faz essa observação aqui também, mas o CSA tira o Rian Santana, até para preservar também, né? Um jogador que jogou muitos jogos, aí jogou todos os jogos, né? E com minutagem alta, coloca um lateral mais equilibrado, aí colocou o Robinho, colocou o Luquinhas, termina o jogo com 3 volantes ali, e o Matheus Melo, né? Como esse jogador, né? Da armação. Então, o CSA, ele no segundo tempo, ele liga o modo de segurança e faz uma partida protocolar, né, para sair dali com os 3 pontos. Acho que é totalmente válido. Agora vamos para o lance do jogo. E para muita gente pode ser o pênalti, mas para mim uma jogada muito bem trabalhada que não resultou em gol, mas foi no finalzinho do primeiro tempo. Eu vou colocar com a narração também. Deus, passa o Kaique. Faz a jogada centralizada, Kailan. Recebeu o Kailan. Que bolão do Kailan aqui para o... E Rian Santana, tá aí o Rian, vai embora. Perdeu, ganhou, perdeu, cruzou, levantou e no gol. Que defesaça do Robert! A batida seca do Matheus Souza, de chapa, que defesaça.
Pra minha defesa do campeonato alagoano, Robert, espetacular! E que jogada briga do Rian. Rian Santana. Olha o Rian, brigou, cruzou, e aí chega de primeira ali, ó, o Matheus Souza. Que defesaça! Foi uma defesa meio que no susto, né, ali, meio que no reflexo, mas foi uma baita de uma defesa. A finalização também do Matheus foi muito boa, a jogada do Rian Santana, e aqui vai para o que, de novo, é o dono da partida. E pra mim, de novo, CSA e Muricy, o nome do jogo foi esse rapaz aqui, tá? Kailan, né? De novo, não fez gol, não deu assistência, mas percebam que nos lances capitais do jogo, tá passando a bola pelos pés do volante azulino, tá? Do camisa 5, que hoje foi capitão do time. Eu acho que a braçadeira ali caiu muito bem, tá? Tentou fazer gol de falta, né? Ele que sempre é um vigor físico impressionante, rouba muita bola, né? Mas tá ali pra criar também. Então é basicamente o pulmão dessa equipe do Centro Esportivo Alagoano. E aqui, pelo contexto do jogo, né, por mais que ele não tenha feito gols, mas de novo, as jogadas de perigo, né, do CSA passam pelos pés do Kailan, ele que tá sempre ali pra roubar fisicamente, tá sempre muito bem, pra iniciar ali a armação das jogadas, ele também tá muito bem. Então, no contexto do que foi a partida e no jogo em que o CSA ligou o modo segurança ali no segundo tempo, o Kailan foi peça importante para a equipe azulina sair com o resultado e para mim é o nome do jogo. Mas e você, o que é que achou da partida? Para você foi pênalti ou não? Acho que não tem resposta errada, tá? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e me diz o porquê, tá? Você acha que foi pênalti ou não? Deixa aqui nos comentários para você quem foi o craque do jogo e qual foi o lance da partida. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seus comentários são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau. Ei, Matheus! Matheus! Matheus!